Domingo o pastor já estará aqui, cheio de novidades, mudando já o estilo do grupo de louvor. Já passou umas dicas para a gente, né? Então a Carla já está alinhada. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o comissionamento cristão e a santidade que nós devemos ter. Os evangelhos contam a parábola do semeador e conforme Jesus vai descrevendo, ele vai falando que parte dessa semente ela acaba caindo na beira do caminho e aí as aves vêm e comem. Outra parte é lançado e cai num solo rochoso, mas aí não tem raiz, o sol começa a pegar e começa a queimar, não tem a profundidade necessária, ela acaba secando. E aí a outra parte caiu entre os espinhos. E quando ela começa a crescer, ela é sufocada. E diz que tem uma semente que caiu em terra boa, e essa terra boa acaba dando fruto. Que a palavra de Deus nessa noite, que ela possa cair numa terra boa do nosso coração. Todo o grande avivamento, né, conforme a história conta, ela vem principalmente do quebrantamento dos nossos corações. Um coração quebrantado, ele compreende o que é o Senhor, quem é o Senhor e o que é o homem diante do Senhor. E com isso, esse coração quebrantado, ele compreende o que é realmente a gente se arrepender e ser transformado. E isso, essa transformação, ela gera um avivamento tal nas nossas vidas, que esse avivamento, ele vai ser transformado em louvor, adoração e, consequentemente, a missão que a gente tanto prega. Será que essa noite, que teremos o nosso coração transformado, nos parece às vezes que a cada domingo, a cada culto, e parece que a gente vem adorar, mas às vezes a rotina é a mesma e não muda. Até que um belo dia o Senhor faz um trabalho especial e muda uma situação. Como foi no caso lá na década de 50, né, em Eton College, onde saíram aí Billy Graham, Jim Elliot, entre outros, e saíram mais de 500 missionários numa ação de 3 dias. Começou a pregação, disse que nada de diferente, pregando, e aí houve, naquela época, né, e assim como existe também, e houve o apelo para aqueles jovens arrogantes, orgulhosos, e foram lá na frente, formou-se a fila, e durou 3 dias. 3 dias o povo querendo orar. E esses 3 dias gerou mais de 500 missionários, e entre eles, lógico, a história de Jim Elliot e os seus amigos que acabaram morrendo lá no Equador. Mas para a gente ver o que é a manifestação do poder de Deus, o que é a transformação que faz e que pode fazer e que deve fazer nos nossos corações. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Não existe discurso no mundo que vai transformar os corações a não ser a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 6, de 1 a 10. Isaías 6, de 1 a 10, diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vamos orar? Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Sabemos, Senhor, que a sua palavra, Senhor, é muitas vezes de difícil entendimento, Senhor. Precisamos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, revele, Senhor, a intenção do seu coração para as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que haja, Senhor, que a sua palavra, Senhor, entre no nosso coração e haja transformação, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja mudança, ó Pai Santo, que haja, Deus, esclarecimento da sua palavra, que o seu pecado, que o nosso pecado, Senhor, fique exposto, ó Pai Santo, diante de nós, e possamos compreender, ó Deus, quem nós somos, Senhor, quem o Senhor é e qual o trabalho que nós temos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, Senhor. E, ó Deus, trata o nosso coração e mente, ó Pai. Que haja, Senhor, no nome de Jesus, quebrantamento necessário para que possamos compreender a nossa situação, ó Pai, e se converter. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, pensa que a gente vive num mundo quebrado, nesse mundo caído, e que constantemente a gente é surpreendido por dificuldades que não são poucas, dificuldades que, ora, nós temos uma situação governamental, ora temos um problema econômico, ora nós temos uma doença dentro de casa, ora nós temos um desemprego, e quantos são casos que não têm problemas familiares, quantos são as lutas que se tem, fora o nosso coração, que muitas vezes quer uma coisa e parece que nunca chega. Parece que nunca chega a nossa vez na fila de receber as bênçãos do Senhor. Mas é interessante que a gente percebe culpas, incompetência, a nossa dificuldade de lidar com o nosso pecado. E muitas vezes a gente tem realmente vontade de desistir. E essa vontade de desistir, ela bate na nossa porta e a gente começa a entender que, no nosso coração, que parece que nada faz sentido. E nada faz sentido, só que a gente se depara com um texto como esse, que ele vai falar que o profeta viu o Senhor num alto e sublime trono. Vocês conseguem imaginar o que isso poderia representar? Veja só que isso vai representar, e nós vamos tratar disso aqui, a gente tem um profeta fazendo uma profecia, provavelmente ele tenha sido chamado aí por volta dos seus 20 a 30 anos, que é o que ele tinha de idade. Ele ainda não era aquela barba branca, né, que a gente pensa, barba branca e careca, né, que a gente pensa que é o profeta, mas ele era ainda novo. Ele era novo e ele teve essa visão do Senhor, que o Senhor proporcionou a ele. E veja só que ele vai profetizar, Isaías é considerado como o evangelho, né, do Velho Testamento,
E a gente começa a perceber aqui, quando a gente lê Isaías e lê outros profetas, como o profeta Daniel, que a palavra de Deus ela vai mostrando quem é o Senhor. E a gente vê que quando vai folheando a palavra de Deus, passou-se o Egito, passou-se a Babilônia, passou-se a Síria, a Assíria, a Pérsia, passou os gregos, passou os bárbaros, passou tantos outros impérios. Porém, o Senhor Jesus está aqui. Mais de 2000 anos de história. Quem que conseguiu acabar com o império de Cristo? A gente tem que entender quando a palavra de Deus diz em Daniel que viria aquele que destruiria o império, principalmente um grande império, e chegou-se o império de Roma, e 500 anos reinando, de toda forma possível, e a gente percebe que o reino de Cristo, que foi colocado na terra por alguém que não tinha nem onde nascer, por aquele que usou 12 homens comuns como nós, e usa cada um de nós, pessoas comuns, para quê? Para exaltar e glorificar o nome dele. E esse reino é o reino que não passa, e não passou, e jamais passará, como diz a palavra de Deus. Portanto, a gente tem que compreender 3 coisas, principalmente nessa história que a gente está narrando aqui. Conforme o pastor Ronaldo Lidório, ele diz que todo homem tem que ter 3 entendimentos. Primeiro, ele tem que reconhecer e entender quem é Deus. Segundo, ele tem que entender quem é ele, quem somos nós, quem é o homem. E terceiro, qual o papel da igreja? Por que estamos aqui? Por que se canta e se fala em santidade, em reino de Deus? Por que se fala que a soberania do Deus e o Senhor reinando em seu alto e sublime trono? Porque a gente tem que compreender que somos povos de Deus, e todas essas 3 perguntas tem que ser muito clara a resposta na nossa vida. Então veja que o livro de Isaías, ele vai relatar, ele começa com o comissionamento do profeta, e nós vamos ver que o profeta, ele viveu durante 4 reinos, de Uzias, Jotão, seu filho, Acás e Ezequias. 4 grandes reis ele viveu. E no livro de Isaías, a gente consegue entender, quando o teólogo von Groningen ele fala do cordão de ouro, ele vai falar sobre uma coisa que gruda quase todos os livros da Bíblia, que são o quê? São o reino de Deus, o mediador e o pacto. Então, no livro de Isaías, ele fica claro o que é o reino de Deus. Por que fica claro isso? Porque ele vai tratar uma profecia do reino do norte. Isaías era um profeta do reino do norte, ele profetizava em Judá, e existia aí principalmente um grande receio de que Judá fosse perder o reino. E aí entra justamente o reinado de Deus, que constantemente o profeta falava, não vai perder. Por quê? Porque o Messias virá da casa de Judá. Não vai perder por quê? Porque o reino é meu, Judá é meu. É o Senhor falando. É o Senhor mostrando que ele vai fazer, ele vai tratar o povo dele vai ser exilado, que ele vai falar. Ele vai julgar e condenar os povos, ele vai julgar e condenar Judá, ele vai condenar e julgar Israel, ele vai alertar todos os povos sobre a idolatria, sobre o orgulho, sobre a soberba. E ele vai falar, nessa parte do reino, ele vai falar, Deus vai falar pelos profetas, o reino é meu, não vai sair jamais da minha mão, jamais. E todo o livro de Isaías, ele vai também tratar sobre a mediação. O que é a mediação? É aquele que intermedia entre os homens e Deus. E o profeta, ele foi chamado como mediador.
Só que esse profeta, ele apontava para um mediador maior, que era quem? Que é o próprio Cristo. Continuamente a gente vai ver que nas profecias dele ele vai falar, olha, virá o renovo do Senhor, virá aquele que é o Rei verdadeiro, virá o Senhor dos senhores, virá aquele que vai transformar, aquele que é luz das nações, aquele que vai mudar a minha e a sua situação. Veja a beleza que existe no livro de Israel, ele tratando que, mesmo o povo andando nos maus caminhos, o reino de Deus é de Deus. O reino de Judá é de Deus. O reino de Israel é de Deus. As nações pertencem ao Senhor. E aí ele fala, e eu enviarei aquele que vai restabelecer todas as coisas. E esse sim terá poder sobre todas as coisas. Então ele vai falar sobre o reinado de Deus, sobre a mediação e sobre o pacto. Que o pacto é o quê? É a aliança que jamais o Senhor esquece. A aliança do Senhor é uma coisa que ele não esquece, a aliança com o seu povo. Ele sabe exatamente a necessidade do povo se relacionar, ele sabe o que aconteceu com o pacto que ele teve com Adão, e ele sabe que era necessário que viesse aquele que restabeleceria, acima de tudo, o pacto entre Deus e os homens. E ele fala, ele vai terminar o livro de Isaías falando que, por causa da aliança do Senhor, ele tem o zelo pelo seu povo. Por causa da aliança do Senhor com o povo dele, ele anuncia um novo céu e uma nova terra. Oh, glórias, né? A gente poder descansar sabendo que todas as coisas estão na mão do Senhor. E entra no capítulo 6 e o profeta vai falar, olha, e na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono. E veja só, por que ele traz essa história? O reino de Uzias, e era chamado também como Azarias, principalmente no livro de Reis, o reino de Uzias ele foi um reino que durou cerca de 52 anos e foi um dos reinos mais prósperos que tinha. Então ele tinha conquistas, ele tinha máquinas, ele tinha boa reputação, ele era amigo da agricultura. Israel ele era um período enorme de uma prosperidade muito grande. E aí, de repente, esse rei ele vai se equivocar também, e a soberba toma conta do coração dele, ele tenta fazer o sacrifício do Senhor, e quando ele vai lá, os sacerdotes chegam lá, tiram ele e o Senhor coloca a lepra na testa dele, né? A partir daí, um filho dele começa a tocar o governo com ele. Porém, toda essa prosperidade existia. Então, pensa só, imagine que está tudo bem na sua casa, está correndo tudo bem, né? Eu, por exemplo, como pai de família, graças a Deus o Senhor tem abençoado, e de uma hora para outra vem a notícia que eu morri, ou alguém ou em alguma situação que está correndo tudo bem e muda de uma hora para outra. E aí o que acontece? A primeira pergunta é, e agora? O que a gente faz? O que vai acontecer agora? Quem provia, quem tinha todas as coisas, veja que era tão próspero que fala que Judá na época tinha em torno de mais de 300 mil soldados. O Brasil está estimando hoje em 360 mil. Veja que é muito próximo. Para vocês verem o poder que tinha de Judá. Estamos falando de Judá, hein? Então veja que a situação muda. E aí o Senhor, aparentemente, ele fala, olha, mesmo porque Isaías, provavelmente, ele era alguém que era da realeza. Ele era da realeza, ele vivia, né,
dentro, né, do reinado dos reis, por isso que ele ficou com os 4 reis, e também há quem diga, né, a tradição vai dizer que ele vai ser morto, por quê? Por alguém também da realeza, que foi o filho de Ezequias. E aí, mas veja só, o rei morre, e agora? Como é que vai ficar? E o Senhor fala, olha, veja essa visão, que aquele que reina, aquele que é o soberano, ele continua a reinar sobre todas as coisas, independente de qualquer situação. E olha o que ele fala hoje para nós, que apesar da minha e da sua dificuldade, o Senhor continua reinando no seu alto e sublime trono. E diz que as vestes deles, as abas das suas vestes, enchiam o templo. Sabe o que significa isso? Significa que, naquele período, um juiz, quanto mais poder ele tinha para julgar, as suas vestes eram maior. Então ele estava falando, olha, e a justiça do Senhor, ela está sobre todas as coisas, está operando. A soberania do Senhor, a justiça do Senhor, ela está reinando sobre todas as coisas. E aí a gente vê que existia uma figura aí dos serafins, e esses serafins, vejam que eles eram santos, eles estavam diante do Senhor. Serafim jamais poderia ser igual a gente, ter pecado. E mesmo assim eles cobriam a face deles diante de quem? De quem é soberano. E falava, santo, santo, santo. Santo é o Senhor. E o profeta fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Os meus olhos viram o rei, e eu, sendo pecador, e eu como homem de lábios impuros. E diz que esse serafim vai com uma tenaz, ele tira da onde? Ele tira a brasa do altar. Olha a relação que começa a ter com o próprio Cristo. O Cristo, o Santo dos Santos, aquele que transformou todas as coisas, que é o único que é capaz do quê? De mudar e tirar o meu e o seu pecado. E os serafins proclamavam que o Senhor é santo, santo, santo. A sua santidade, a sua glória inundava sobre todas as coisas. Mas veja só que a gente ainda tem que responder as 3 perguntas. Quem é Deus? Quem é Deus é aquele que reina sobre todas as coisas. Quem é Deus? É aquele que, quando a gente está em dificuldade, está em desespero, está em paz, está indo tudo bem, ou a gente está sem ter uma solução para um problema na nossa vida. É Ele que se coloca na palavra dele e vai falar, olha, quem é Deus? O Senhor é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. É aquele que se assenta sobre o alto e sublime trono. Que apesar dessa confusão humana, apesar de economia, apesar de desemprego, apesar de problemas de saúde, Ele reina e nada tira a nossa vida do controle deles. Agora veja só, que esse é o Senhor que sabe, que controla todas as coisas e que é santo, santo, santo. E mesmo Ele sendo soberano, Ele vem até nós, para quê? Para nos trazer o reconhecimento de quem nós somos. E veja que diante de Deus, diante da palavra, da presença do Senhor, o profeta reconhece que ele é um homem de lábios impuros. Ele reconhece o pecado dele. Meu irmão, minha irmã, você consegue reconhecer o seu pecado também diante da presença do Senhor? Veja que aqui ele aponta, a gente não consegue saber que tipo de pecado é esse, de lábios impuros, né? Se ele estava falando que realmente tinha um problema de, não de falar, sei lá, palavrões, alguma coisa assim. Mas aquele que pode, sei lá, toda hora ele está falando uma palavra contrária ao que ele acredita,
ou uma palavra de resistência em saber que o Senhor reina sobre todas as coisas. Mas acontece que ele falou. Qual a área da sua vida e da minha vida que a gente tem que ser transformado? Porque nós podemos falar, essa área, Senhor, é uma área impura na minha vida, Senhor. E eu preciso da sua presença, Jesus. Eu preciso que a brasa viva do Senhor possa tocar na minha vida. E essa presença do Senhor, ela possa me purificar. Esse trabalho do Senhor, que o Senhor morreu, é necessário que continuamente, Senhor, o Senhor esteja purificando. Por quê? Porque os meus olhos, a minha vida, está na presença do Senhor. E não pense que isso aí é do passado, não, viu? Porque Cristo, quando Ele morre e ressuscita, Ele faz com que eu e você seja templo do Senhor. E se somos templo do Senhor, devemos viver o quê? A santidade do Senhor. É a presença do Senhor na minha e na sua vida que vai fazer eu corar de vergonha ao ponto de saber que eu preciso da transformação e do perdão do Senhor. Veja que Deus apresenta quem Ele é e vai transformando a nossa vida de tal forma que a gente vai compreendendo a palavra dEle. E depois que Ele purifica o profeta, Ele fala o seguinte: e agora? Tem uma missão para fazer. E essa missão é que você vai, só que você não vai pregar dessa forma. Você não vai pregar a salvação. Você vai como alguém que tem a missão de levar juízo a este povo. E você vai mostrar para o povo qual é a dificuldade dele, qual é o pecado deste povo e o que esse povo está fazendo. Você vai expor a situação e o estado do povo. E que essa situação, esse estado, vai gerar juízo. Ele não foi falar o seguinte: olha, irmãos, se convertam dos maus caminhos para você ser salvo. Ele não falou isso, não. Ele falou assim, ó, vai, dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Ele está falando, ó, não adianta, vocês não conseguem nem ouvir e nem entender. E se você não ouve, não entende, não enxerga, o coração de vocês se torna insensível. E se o coração de vocês se torna insensível, você continua na mesma situação. Então, ele está mostrando o que é o povo, e ele não está ainda proclamando a libertação. Então, ele fala, olha, vê e fala para o povo que eles veem e não enxergam. Eles não são sensíveis de coração e se tornam surdos e cegos. Agora veja também que, apesar disso, o papel da igreja de Deus, o papel do profeta, o papel do povo de Deus é justamente fazer o quê? Levar a proclamação do Evangelho. Que o que o profeta pegou e expôs que o povo estava errado é a exposição que continuamente é feita para nós, cada um, povo de Deus, para a gente compreender o pecado do nosso coração e se transformar e se converter dos maus caminhos. Então, o povo, aí é o papel da igreja, é fazer com que o povo compreenda a transformação, para que ele se converta dos maus caminhos, para que haja sensibilidade de coração, para que consigamos enxergar, consigamos ouvir. Para quê? Para que o Senhor possa salvar as nossas vidas. E para isso é necessário que a igreja leve o quê? A palavra, as verdades do Senhor. Então nós vimos aqui que o Senhor é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. É o Deus soberano, que no momento que você está quase desistindo, Ele fala assim, olha, eu continuo no meu alto e sublime trono, e ninguém vai fazer alguma coisa que não passa pela minha vontade. E Ele fala, só que é necessário que o povo se converta dos seus maus caminhos. Esse corar de vergonha é a gente realmente entender que nós precisamos realmente de mudança, transformação.
e que a igreja precisa expor as verdades do Senhor, seja na palavra, seja no testemunho e seja levando também as obras do Senhor. Lembre-se que nós representamos o reino de Deus. Então veja só, Deus reina e governa sobre tudo e sobre todos. A Bíblia vai revelar a cada dia, a cada estudo, ela vai revelar os nossos corações, apresentar os nossos pecados, mostrar as consequências do nosso pecado. E vai falar, é necessário que você se atente à palavra de Cristo e se converta por Ele. É necessário que Cristo te santifique. É necessário que haja quebrantamento no seu coração e a mudança e a transformação, para que com isso você viva em obediência, proclamando as verdades do Senhor e fazendo o papel que cada um de nós foi comissionado. Então veja só, 1 Pedro 2, de 1 a 10, ele vai trazer exatamente como se fosse um resumo do que foi falado. 1 Pedro 2, de 1 a 10, vai falar, olha, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e de todo dolo. Ou seja, você tem que abrir mão, tira isso da sua vida, toda a maldade, toda a culpa, todo dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente o quê? Abre mão disso, agora você vai desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que você já dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Olha que Pedro ainda dá uma puxada de orelha. Ele fala, olha, abre mão da maldade, se encha com as coisas do Senhor. Como John Stott dizia, que todos os dias ele orava para que Deus enchesse ele todos os dias no poder do Espírito de Deus. E continuando fala, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, o que a gente é edificado? Sois edificado casas espirituais, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para quem não crê, ou seja, os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Veja o que o Senhor fez na minha e na sua vida. Veja a tarefa dele de transformar as nossas vidas. Para quê? Para que a missão dele seja levada. Não que ele precise da gente, mas é um privilégio da gente participar como povo de Deus. E se você é povo de Deus, se somos povo de Deus, temos que viver conforme filhos de Deus, conforme a transformação que ele nos proporcionou. Então, o texto de Isaías, ele vai mostrar a glória e a soberania de Deus, que jamais será abalada. Ele vai expor que o pecado do homem, a causa de afastar o Deus dos homens, a causa desse afastamento, ele consegue trabalhar de tal forma que mandou o seu filho, recuperou
né, é o que tinha sido destruído. Ele faz uma nova aliança. E com isso ele nos ensina, pela palavra dele, dia após dia, sendo transformado no poder do teu Espírito. E nos convida a trabalhar com o Senhor. Isso é uma bênção. Não existe glória maior do que isso, de você saber que amanhã, na primeira dificuldade que você tiver, você vai erguer as mãos para o céu e vai saber que o Senhor reina no seu alto e sublime trono. E que apesar do que acontecer no dia, você sabe que o Senhor te comissionou, te chamou e te transformou. Você não tinha direito a nada, nós não tínhamos direito a nada. A gente não é nada nem diante dos homens, quem dirá diante de Deus. E Ele nos chama como filho e nos dá uma herança. E fala assim, e por causa do amor que eu tenho por vocês, você vai ter a vida eterna. Não existe nada melhor do que isso. A certeza, a confiança de que a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. Que você possa guardar no seu coração essas palavras. Que você possa reconhecer o Senhor todos os momentos na sua vida. E saber que, seja coisa boa ou ruim, que o Senhor sempre está tratando a nossa vida. Sempre está nos transformando. Por quê? Porque Ele nos fez de nada para filhos do Senhor. Filhos da desobediência para os filhos do Deus amado. Para aquele que tem a certeza que participa do reino de Deus, que tem a certeza que a terra é um estágio para o céu, né? É um estágio que a gente sabe que muito em breve todos nós estaremos glorificando o Senhor. E aí não será mais uma visão, será a vida eterna com o Criador. É lógico que provavelmente, nosso pensamento, a nossa mente não consegue compreender isso. Mas sabemos que pela fé a gente pode esperar no Senhor. Por quê? Porque tudo que Ele prometeu se cumpre. E o reino que Ele falou que jamais seria destruído tem mais de 2000 anos e continua todo vapor, avançando. A gente vê aí na África, o pastor manda aí os vídeos, está lá. Maior dificuldade que existe de povo, corrupção, seja o que for, que tenha lá, as dificuldades que for, o Senhor continua reinando no seu alto e sublime trono. E o povo se alegra, o povo com um batuquezinho, né? Um violãozinho, e faz uma festa tremenda, e tem uma musicalidade tremenda, muito maior do que a gente com todos esses instrumentos. É o Senhor reinando sobre tudo, sobre todos. Ou o pastor Itamar mostrando um povo que tinha esquecido até que existia Deus, quem é Deus, que não sabia muitas vezes, e não sabe o que é uma Bíblia, que o povo está sendo despertado. Ou na China, Coreia, em meio à perseguição, o povo louvando e adorando ao Senhor. E eu e você também. No domingo, a gente louvando e adorando ao Senhor. Por quê? Porque a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe o nosso coração e a gente sabe o papel que Ele nos deu. Que o Senhor possa te abençoar, guardar as palavras no seu coração e que você lembre-se, a cada dia da semana, que o Senhor é um Deus e Pai que cuida realmente da sua vida. Não é um Deus distante, mas é aquele que está continuamente mostrando para você, falando, olha, eu estou aqui e jamais abandonarei o meu projeto. Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, seja toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor a Ti, ó Deus. Sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que reina. Sabemos, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre os céus, sobre terra, ó Pai Santo. A nossa mente, Senhor, é incapaz, Senhor, de
de compreender a complexidade dessa visão do profeta. Mas, ó Deus, o pouco que podemos entender, ó Pai, podemos descansar no Senhor, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que haja, Senhor, nos nossos corações, Senhor, haja o verdadeiro quebrantamento, Senhor. Que haja a verdadeira cura, Senhor, da nossa cegueira, ó Pai, da nossa surdez, do nosso coração duro, ó Deus, para que possamos compreender, ó Deus, quem o Senhor é de fato na nossa vida e o que o seu Evangelho exige de nós, ó Deus. Transforma o nosso coração, ó Pai, transforma a nossa vida, para que possamos te adorar, ó Deus, buscando a santidade, crescendo em salvação, ó Pai, levando, Senhor, a sua palavra de esperança a quem está necessitado, ó Pai, e àqueles que precisam reconhecer também o Senhor na vida deles, ó Pai. Usa, Senhor, o seu povo da primeira igreja, ó Pai. Usa, Senhor, a cada um que estiver escutando. Não sabemos, Senhor, o desdobramento, Senhor, da palavra do Senhor, mas que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e nos ensinar, ó Deus, como viver e viver trabalhando no reino do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, nos guardar, nos fortalecer, ó Deus, nos enchendo, Senhor, cada vez mais, possamos estar transbordando do Teu Espírito, para que problemas, Senhor, menores, Senhor, problemas de relacionamentos, dúvidas, Senhor, mentiras e tantos outros pecados, que caiam por terra, ó Pai, e que o Senhor Jesus nos purifique de todo mal, ó Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.